você pegue a tua Bíblia, acenda as luzes para mim, por favor. Em Números capítulo 22. Números, só você vê aí Gênesis, Êxodo, Números. É o terceiro livro da Bíblia. No capítulo 22. Vamos ler o capítulo 23, a introdução. Números capítulo 23. E nós vamos ler o verso 21. Amém? Números capítulo de número 23 e versículo de número 21. Olha o que está escrito. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele. E entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, das suas forças. São como aos do unicórnio. Pois contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Pois contra, vou ler de novo, versículo 23. Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor Deus, nessa manhã nós pedimos direcionamento ao Senhor. Fale conosco, meu Pai, de forma viva, eficaz. Que o mensageiro venha trazer essa palavra com intrepidez, ousadia. Meu Deus, não permita que um homem diga dele mesmo, nada dele, mas tudo venha ser dito através da tua palavra. Senhor, eu sei que cada um aqui vieram a esta casa de oração para ouvir a voz do teu Espírito. Por isso fala conosco, meu Deus. Fala através da palavra. Transforme os nossos corações. Assim te louvamos, te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Quantos creem, diga amém. Pode se assentar. O povo de Israel, o povo hebreu, para ser mais preciso, eles estavam escravizados há mais de 430 anos no Egito. De José até Moisés foram 430 anos. Esse povo então, eles vão começar a atravessar o Mar Vermelho e eles vão para o deserto de Sim. Ali eles vão habitar durante um tempo. Só que esse povo, esse mesmo povo, eles estavam peregrinando no deserto. E no momento que eles peregrinavam no deserto, eles tinham que passar em sentido, vamos dizer assim, a Canaã. Eles estavam no caminho para a terra prometida. Eles tinham que pegar alguns caminhos, alguns atalhos. E dentro desses lugares, eles enviavam mensageiros até essas terras onde habitava reis. E essas terras, quando sabia que era o povo hebreu, que era o povo de Israel, eles negavam acesso. Algumas vezes eles falavam:
Não, nós não vamos passar pelas suas vinhas. Nós não vamos passar por dentro das suas terras. Nós vamos passar pelo lado de fora, pela estrada real. Só que nós queremos autorização para acesso, para passar com o nosso povo. E os reis não aceitavam. Então Israel, eles iam contra Israel, se manifestava contra Israel. Quando Israel estava passando por outro lugar, eles iam até o deserto lutar, porque eles viam Israel como um povo numeroso, grande, e queria acabar com Israel. Eles estavam no deserto. Israel, então, eles vão lutar contra os reis de Moabe e de Bassã, os moabitas. E ali, quando eles se levantaram contra o povo de Israel, Deus então vai dar vitória sobre o povo de Israel, sobre os amorreus. Eles apenas queriam passar. E nesse intervalo, quando Israel possuía ali o povo dos amorreus, aonde que eles tinham vitória e peleja, né, nas suas lutas, do outro lado se levantava um outro rei chamado Balaque. E é aqui que eu quero que você comece a entender. Balaque, quando ficou sabendo da vitória de Israel sobre justamente o povo que pelejava os amorreus, Balaque, ele ficou assustado. Ele pensou: esse povo é muito numeroso. Se eles venceram os amorreus, logo logo eles vão chegar aqui em Moabe, ele era rei de Moabe, e vai destruir também as nossas terras. Nós precisamos fazer alguma coisa enquanto é tempo. O rei Balaque, que era o rei dos moabitas, ele fica preocupado e ele vai procurar por um profeta. Ele procura e manda mensageiros até esse profeta chamado Balaão. Você deve ter ouvido muito falar. Balaque, ele fica assustado, apavorado, porque o povo de Israel é numeroso. Eles já tinham vencido o rei dos moabitas. E agora o povo de Israel está subindo. E o que o povo de Israel quer? Passagem. Eles não querem lutar. Mas o fato do povo de Israel ser numeroso e Deus ser com eles, porque Deus é com o povo, eles destruíam tudo. Balaque fica amedrontado. E o texto aqui diz o seguinte, no capítulo 22, acompanhe comigo. Números capítulo 22, verso 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Entenda que os moabitas, juntamente com o rei Balaque, eles começaram a ficar angustiosos. Eles começaram a ficar atribulados diante da situação, porque eles ouviram falar que o povo de Israel era numerosos. Ele nem dormia. Imagina o rei andando de um lado para o outro, sabendo que o povo de Israel está marchando em direção ali às suas terras para pedir passagem. Então esse Balaque, qual foi a melhor forma de descobrir, de paralisar o povo de Israel? Ele envia alguns mensageiros até o profeta, um profeta usado por Deus chamado Balaão,
E através dessas palavras ele vai pedir para que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. Olha que situação. Você sabia que tem pessoas que quando ela não consegue te parar, quando ela vê o seu sucesso, quando ela vê o teu crescimento, e ela sabe que você é uma máquina, é um trator, que você vai avançar, que você vai seguir, que você vai conquistar. Quem está entendendo isso aqui? Sabe o que ela faz? Ela começa a levantar encantamentos contra a tua vida. Ela começa a amaldiçoar a sua vida. Sabe por quê? Porque ela sabe que você é uma pessoa abençoada. Diga glória a Deus. Então ela começa a articular planos para te destruir. Só que entenda, e daqui a pouco você vai ver isso, o povo de Israel não tinha nenhuma falha com Deus, nenhuma falta. Esses mensageiros chegam lá pelo rei Balaque, o rei dos Moabitas. Ele manda os 2 mensageiros até o profeta Balaão. E olha o texto, o que diz. Versículo 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto do rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo e dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que sobre a face da terra é parado e está de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora dessa terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então o rei Balaque, ele manda os mensageiros dizer ao profeta Balaão, dizendo assim, ô profeta, o rei dizendo, o mensageiro vai dizer as mesmas palavras do rei Balaque: esse povo é muito numeroso, eles são poderosos, eles estão em frente à minha casa, em frente às minhas terras, em frente ao meu reino, e eu preciso que você, profeta, amaldiçoa eles, porque eu sei que quando você fala com o seu Deus, ou você abençoa ou você amaldiçoa. Então eu estou aqui convocando você que venha até mim, porque eu preciso saber como eu vou ferir esse povo, e eu preciso que você amaldiçoe eles. É aquela situação quando a pessoa ela começa a ver a prosperidade, o desenvolvimento, ela diz assim: eu preciso pará-la, eu preciso paralisá-los. Amado, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa. E quanto mais você crescer, mais o Senhor ele vai alargar o seu caminho para você passar. Diga glória a Deus. O rei, ele só está fazendo isso por conta do quê? Do que ele assistiu, do que ele ficou sabendo, melhor dizendo. O povo de Israel ainda nem afrontou ele. Ele nem ouviu, ele nem sequer ouviu uma palavra dos mensageiros de Israel. Não. Quando ele soube que os amorreus foram derrotados, ele logo em seguida pensou o quê? O próximo sou eu. Ele nem quis conversar, ele logo já foi até o profeta para fazer um encantamento, para fazer uma palavra liberada maldizente. Amado, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã entenda, existem muitas pessoas que querem o mal da outra, e eu vou dizer mais, ela não precisa estar num terreiro, ela não precisa estar numa encruzilhada,
Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e que estão liberando palavras maldizentes. Pessoas estão arquitetando, pensando mal da tua pessoa, pensando mal da tua casa, dos seus filhos, do seu casamento, do seu marido. Pessoas que dizem ser seu amigo, sua amiga, que te inveja e que você coloca dentro da tua casa, está querendo ver o mal da sua família. Balaque, ele manda os mensageiros, e os mensageiros falam tudo isso para Balaão. Versículo 7. Então foram-se os anciãos de Moabe, os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Presta atenção nisso aqui. Os sacerdotes, os anciãos, eles chegaram lá com dinheiro, com joias, com riquezas, e falaram assim para Balaão: Balaão, isso aqui nós vamos te dar. O rei Balaque mandou trazer para você amaldiçoar o povo de Israel. Mas sabe o que Balaão fez? Deixa passar essa noite. Eu vou falar primeiro com Deus. Presta atenção nisso aqui. Não era nem para ele ter falado isso. Não era nem para ele ter recebido aqueles homens. Balaão, ele está cometendo o quê? Pecado. Ele está pecando. Porque ele vai consultar a Deus. Porque olha a situação. Nós, amados, como servos do Senhor, nós temos que estar atentos. Propostas estão chegando dentro da tua casa. Mas eu oro, eu jejuo, não, eu subo um monte, nada me acontece. Tem certeza? Naquela noite, muita riqueza estava chegando dentro da casa de Balaão, do profeta. Ele naquele momento, quando ouviu aquilo, olha, esse aqui é o preço do encantamento. É o que eles estão dizendo. Esse aqui é o valor do encantamento. No versículo de número 8. Passai aqui essa noite e vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio, verso 9, Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, me enviou, dizendo: eis que esse povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora e amaldiçoa. Porventura poderei pelejar contra eles e lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Diga glória a Deus. Deus fala para Balaão: você não vai amaldiçoar eles coisa nenhuma. Você não vai amaldiçoar o povo de Israel, não. Porque esse povo bendito é. Quem são esses homens que estão aí fora? Ou seja, Deus não conhecia aquele negócio. Repita assim comigo: aquele negócio, aquela proposta não é de Deus.
não é de Deus, amado. Muitas das vezes propostas estão entrando dentro da tua casa. Está chegando ouro na tua casa. Está chegando propostas de Satanás na tua casa. E você para e diz assim: eu vou orar primeiro a Deus para ver se Ele permite eu aceitar. Não era nem para você orar. O discernimento que você tem que ter é rejeitar. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito essa proposta na minha vida. Em nome de Jesus. Não é nem para você pensar. Mas sabe o que está acontecendo? O diabo, ele tem batido na tua porta para amaldiçoar a tua casa, te oferecendo coisas. E sabe o que tem entrado dentro da tua casa? A pornografia, o dinheiro ilícito. Sabe quem tem entrado na tua casa? Aquela amizade que está te desviando do propósito de Deus. Sabe o que está te enviando dentro da sua casa? Aquelas propostas que não era para você aceitar. Pessoas te induzindo para fora da presença do Senhor. Não, toma uma cervejinha. Vamos curtir a vida, você é jovem. E o diabo tem entrado. Isso são propostas para destruir sua casa, seu casamento, seus filhos. Aquele relacionamento que não faz você crescer. Aquelas amizades que só te puxa para trás. Tudo isso é um preço do encantamento. O preço do encantamento. Balaão, então, ele vai ouvir a voz de Deus falando com ele: olha, rejeita isso. Você não vai fazer isso. Versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Aleluia. Repita assim comigo: bendito é. Amado, nessa manhã eu profetizo: você é bendito do Senhor. Sobre a vida do povo de Deus não vale nenhum encantamento. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse ao príncipe de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram até o rei Balaque e disseram: Balaão recusou de vir. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo. Sabe o que aconteceu agora? Os mensageiros, Balaão falou assim: eu não vou voltar com vocês. Deus disse que não é para mim fazer isso. Tchau. Fechou a porta na cara deles. Os mensageiros foram até o rei e falaram: rei, Balaão não quer fazer o encantamento, não. Aí sabe o que Balaque fez? O rei Balaque pega mais dinheiro. Dessa vez vai outros sacerdotes até ele. Eu vou pegar os melhores aqui para levar mais dinheiro. Aí eles voltaram para a casa de Balaão, fizeram uma viagem. Dessa vez chegaram com mais joias, com mais riquezas.
E todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações. Você acha que o diabo, ele vai vir uma vez? Ele viu que não deu certo? Ele vai vir pela segunda? Só vou dar uma pincelada aqui para refrescar a tua memória. Lembra lá de Jesus no deserto? Você acha que o diabo ele vai desistir, amado, de fazer você cair? Você acha que o diabo ele vai desistir de fazer eu cair? Não, ele vai vir a primeira vez, ele vai vir a segunda, ele vai vir a terceira, quantas vezes for preciso. E detalhe, todas as vezes que ele voltar, ele vai vir com propostas melhores. Para quê? Para desviar você do propósito de Deus. Para desviar você dos planos de Deus. Para desviar você daquilo que você foi chamado. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. É sobre isso aqui nessa manhã que o Espírito Santo está te dizendo. Ah, pastor, mas eu não aceito riquezas, eu não aceito essas coisas que o senhor falou, eu não aceito a prostituição, a pornografia, eu não aceito, mas você aceita um jogo de futebol para não estar na igreja. Mas você aceita um churrasco para não poder estar em comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que é proibido você assistir um jogo de futebol, mas entre o jogo de futebol e estar na igreja, muitos escolhem o jogo de futebol. E o jogo de futebol, seja ele qual for, assistido ou até mesmo jogado, as propinas vêm. Ah, vamos lá ali no churrasco, vamos para a cachoeira, vamos para a praia, está calor. As propostas vêm, amados. Ah, pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele dinheiro ali, muitos poderiam pensar que era de quê? De Deus. Opa, Deus trouxe aqui bênçãos para mim. Eu estava precisando. Deus enviou a provisão, oh glória. Deus enviou dinheiro. Balaão podia ter pensado aquilo. Mas o Senhor disse para Balaão qual era o salário, qual era o preço, qual era a recompensa que Balaão estava recebendo ali, qual era a proposta que estava sendo colocada diante de Balaão? Encantamento, amaldiçoa, amaldiçoar para receber um dinheiro. Amaldiçoar para receber a riqueza. Se fosse para abençoar, para receber algo, glória a Deus. Mas não, ele estava recebendo um dinheiro para amaldiçoar. E o diabo ele faz isso. Ele vai levantar então a proposta. No capítulo 22, e versículo de número 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Ele pode me dar a casa dele toda cheia de dinheiro, de riqueza. Eu não posso transpassar, desobedecer a ordem de Deus para fazer coisa pequena ou grande. Presta atenção nisso. Todo pecado de feitiçaria não é de Deus, amado. Toda oração contrária não é de Deus. Tira isso da tua cabeça. Você torcer contra o casamento, você torcer contra a pessoa, contra a empresa, contra o trabalho, contra a vida de alguém, o ministério, não é de Deus. Você, sem saber, está fazendo um encantamento.
Você está torcendo contra a pessoa. Eu não estou falando torcer de futebol, não. Estou falando vidas. Ah, podia cair e quebrar a perna. Sabe o que é isso? Feitiçaria. Da boca de cristão não pode sair isso. Podia quebrar a cara, podia morrer. Podia perder o emprego. Podia perder o casamento, podia... Isso é feitiçaria. E para fazer feitiçaria, você não precisa de ir na encruzilhada, você não precisa de ir na mata virgem. Você, só de abrir a tua boca, você já está amaldiçoando. Se você fala contra alguém. A nossa boca, ela foi feita tanto para abençoar, como para amaldiçoar. Repita assim comigo: sobre a minha casa. Fala com fé: sobre a minha casa não vale nenhum encantamento. Fala assim: sobre a minha boca. Fala com fé, igreja: minha boca não sai nenhum encantamento. Amém? Tem que ser vigilante. Balaque, então, ele vendo que Balaão não aceitou a proposta, ele não vai parar por aí. Olha no versículo 19: agora, pois, rogo-vos também aqui, que fiquei essa noite para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Sabe o que o Senhor falou? Ô Balaão, se aqueles homens te chamar de novo, vamos fazer o seguinte: você vai levantar, você vai segui-los, só para ver aonde que eles vão chegar. Mas por que Deus falou isso com Balaão? Repita assim: Deus permite algumas coisas. Presta atenção agora. Isso aqui é um ponto forte da mensagem. Por que Deus permitiu? Deus não viu que aqueles homens eram má homens, eram mensageiros que estavam trazendo coisa ruim para o profeta? Sim ou não? Sim. Mas por que agora Deus vai permitir Balaão ir com eles? Porque Deus queria provar Balaão. Você sabia que Deus permite algumas pessoas andar com a gente? Em algumas situações, se aproximar da gente, para nos provar, para saber se em nós de fato é temente ao Senhor, para saber de fato que nós não vamos ser, influenciado por essas pessoas. Em nome de Jesus, amados, não deixe ser influenciado. Você é o maior influenciador de pessoas. Sabe por que você é o maior influenciador? Porque você tem a mente de Cristo. Paulo disse: sejais imitadores de Cristo como eu sou. Nós que temos que ser o maior influenciador, porque Jesus, ele foi o maior influenciador dessa terra. E nós somos o quê? Cristãos. Nós somos o quê? Discípulos. Nós somos o quê? Servos. Nós somos o quê? Filhos. Deus então vai permitir aqueles homens ir com Balaão e Balaão ir com eles. Continuando a leitura, mas o Senhor vai dizer assim: Balaão, no 19, você vai seguir eles, você vai acompanhar eles, mas você vai falar só o que eu te disser. No versículo 20, você vai levantar, vai ir com eles. Está vendo aqui? Levanta-te, vai com eles. Só que você vai falar apenas o que eu te disser.
Verso 20, 21. Então Balaão se levantou pela manhã, abardou a jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. O Senhor vai fazer um teste com Balaão. O Senhor envia um anjo para confrontar Balaão, para ver qual que seria a reação de Balaão, para provar Balaão. Presta atenção nisso aqui. Na nossa caminhada, amado, nós vamos ser provados. Na nossa caminhada nós vamos ser confrontados. Você vai ser confrontado para o Senhor saber se de fato você está na fé, para o Senhor saber se de fato você está caminhando na presença dEle. Vai aparecer pessoas que Deus Ele vai permitir colocar no seu caminho. Pode ser boas ou pode ser ruim. Deus então coloca o anjo para confrontar Balaão. Mas sabe o que vai acontecer? Olha o que o texto continua dizendo. Versículo 23. E viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Repita assim: Balaão estava com os olhos fechados. O Senhor disse assim: segue eles. Balaão começou a seguir o quê? O que o Senhor instruiu a Balaão? Você vai fazer o que eu te mandar. O anjo apareceu lá. Quem viu o anjo? Balaão ou a jumenta? Repita assim: até o jumento enxergou o anjo. Às vezes Deus está falando com você. Até um jumento enxerga Deus. Até um jumento ouve a voz de Deus. E muitas das vezes você e eu não vemos e não ouvimos. Sabe por quê? Teimosos. Vira para essa pessoa aí do seu lado aí. Hoje eu vou usar isso. Fala assim: deixa de ser teimoso. Pode falar. Tem medo não. Vira para trás aí, ó. Pode falar. Para de ser teimoso. Fala aí. Para de ser teimoso. Fala aí, Lu. Para de ser teimoso. Fala, Diogo. Para de ser teimoso. Fala, Ana. Para de ser teimoso. Viu, pastor? Para de ser teimoso. Fala para mim. Fala, Mário, para Maia. Às vezes, ou quase sempre, nós somos o quê? Teimosos. A teimosia nos desvia do propósito. A jumenta viu e desviou. Mas Balaão batia na jumenta, para a jumenta falar: ô jumenta, não era esse caminho que você desviou, era aqui, ó. Mas o anjo estava ali de forma proposital, justamente para desviar. O anjo estava com a espada. A jumenta viu um anjo com a espada. A jumenta: o quê? Tô fora, não vou passar ali nada. Até o jumento entendeu. Mas Balaão não. É aqui, ó, teimosa. Pegou o porrete e bateu na bichinha. Toma. É aqui, ó. Não é para lá, é aqui. E o anjo estava bem lá assim, ó, com a espada. Quem estava temando não era a jumenta, mas era Balaão, o profeta.
O servo de Deus, a serva de Deus, é o que está na igreja. O Senhor nos chama, amado, para nos alinhar diante dEle, para seguir os preceitos, os estatutos do caminho dEle. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Aí, ele vai lá e espanca a jumenta, para voltar ela para o caminho. Versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo parede desta banda de uma parede na outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. O anjo agora vai aparecer numa vinha, em uma vereda. Só que de um lado tinha um paredão de rocha e do outro também. E era bem estreitinho. Eu imagino que era assim, ó, questão de 1 metro, 1,5 metro. Aí a jumenta, quando viu o anjo, ela se assustou. Aí ela o quê? Ela quis voltar para trás. Pressionou o pé de Balaão. Balaão, ai meu pé! Sua jumenta! Pegou o porrete e bateu de novo na bichinha. Toma! Sua teimosa! Você machucou o meu pé! Mais uma vez, a jumenta viu o anjo, mas Balaão não viu. 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. A jumenta foi e caiu e ficou assim, ó, em cima do Balaão, jogou ele no chão. Quando ela viu o anjo, ele estava montado na jumenta. Aí a jumenta foi e deitou de uma vez e se jogou em cima dele. E a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com bordão. Toma, sua jumenta, o que está acontecendo com você? Você vai apanhar. Fala assim, uma hora tudo cansa. Deus cansa, hein? Deus está mostrando a você, não é esse caminho, desvia, não vai aí, não segue por aí, mas você teimoso, mais teimoso que uma jumenta. Eu vou seguir aqui, eu não vou mais ir, eu não vou mais ir para a igreja, vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que eu quero. Se o pastor quiser, bem. Se ele não quiser, problema é dele. Ah, é? Tá bom então. Vai fazendo isso, Balaão. Você está desviando do propósito de Deus. Para de fugir do propósito de Deus, Balaão. Deus está te mostrando o caminho. E muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa fica furiosinha, ela quer descontar em alguém. Foi o que aconteceu com Balaão. Ele não estava enxergando Deus, ele não estava obedecendo a voz de Deus, ele não estava vendo o anjo, e ele colocava a culpa em alguém. Sabe o que é o problema das pessoas? Eu falo isso sempre com a minha esposa. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Você tem que parar de dar desculpa. Você tem que começar a levar a sério as coisas de Deus.
O anjo do Senhor tem aparecido para você, mas você fala assim: ah, eu não vi nada, eu não vi nenhum sinal. Aí sabe o que você faz? Como Deus não te dá resposta, como tudo parece estar errado, você começa a descontar em alguém. Você quer bater em alguém. Alguém tem que apanhar por conta da minha ira. Foi o que Balaão fez, ele começou a bater na jumenta, colocando a culpa na jumenta. Mas amado, entenda que a jumenta não estava fazendo nada, aquilo dela mesma, por conta de Deus. Você vai entender. No final, Balaão vai ter que agradecer aquela jumenta. Deus está dizendo para você, e você está temando. Deus está te dando livramento, mas você está querendo passar naquele lugar. Deus está te dando livramento, mas você está querendo voltar com aquela amizade. Deus está te dando livramento, mas você quer continuar naquela vida. Deus está te mostrando até quando. Preste atenção nisso. Se não é pelo bem, vai ser pelo mal então. Uma hora a conta vai chegar. E quando a conta chegar, você vai ter que pagar ela. Seja com morte, com enfermidade, seja o que for. Obedeça. Amado, Deus, Ele não quer que você chegue lá no leito de morte, ou até numa cama. Eu não estou falando isso aqui para te colocar medo, mas Deus não quer que chegue lá na hora e você diz assim: Senhor, me perdoa. Não, o Senhor, Ele quer que você se conserte agora. Ele quer que você viva uma vida em abundância. Eu não quero chegar lá no leito de morte e pedir perdão. Eu não quero chegar no leito da minha enfermidade e dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero estar de pé e dizendo: Senhor, me perdoa. Eu quero estar saudável e dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero estar vivo, de pé e dizer: Senhor, me perdoa. É sobre isso. Balaão, ele precisava só entender. Ele espanca então a jumenta, tadinha. O verso 28 diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? Balaão falou assim: desgramou. Agora pronto, essa bicha deu para falar. Imagina o jumento falando: que te fiz eu? Que me espancaste 3 vezes. Balaão ficou assustado vendo aquilo. O que eu te fiz? Por que você está me batendo? Já é a 3ª vez, a jumenta falando. Já é a 3ª vez. Versículo 29. E Balaão disse à jumenta. Imagina, Balaão pensando: porra, eu estou conversando com a jumenta. Eu estou maluco. É por isso que o ditado, a expressão que todo mundo diz: Deus usou a boca até de uma jumenta. Será que você vai ter que Deus usar uma jumenta para falar com você? Agora todo mundo vai ficar com medo. Passar perto de um cavalo, de um jumento, já vai olhar: é você que está aí? Tem alguém aí? Será que Deus vai ter que usar a boca de uma jumenta para falar com você? Porque aquilo que está sendo pregado aqui não está adiantando em nada. Porque aquilo que está sendo profetizado não está falando em nada. O Senhor está dizendo nessa manhã para nós:
O Senhor está dizendo para você: arruma a tua casa, conserta a tua vida, coloca o teu caminho na minha presença, coloca os teus pés nos meus caminhos. E muitas vezes, sabe o que você está fazendo? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou pegar do meu caminho. Não. Se você seguir por aquele caminho, lá na frente vai ter um anjo que vai dizer: não é aqui. Se você seguir outro caminho, e se você tem um chamado do Senhor, o anjo vai dizer aqui: o que você está fazendo aqui? Sai daqui. Você tem um chamado, você tem uma promessa de Deus na tua vida, Balaão. Você não pode desviar do seu propósito, Balaão. O Senhor não te chamou para amaldiçoar, Balaão. Segue, Balaão. Faz o que eu estou te mandando, Balaão. Balaão então começa a falar com a jumenta: por que zombaste de mim? Ele está dizendo: por que você está zombando de mim, jumenta? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Balaão ainda, ele estava cego espiritualmente. Ele estava achando que a jumenta estava zombando dele. Se eu tivesse com a espada aqui, eu ia te matar agora, sua jumenta. E ele não entendeu que era Deus falando. Quando a pessoa ela está cega espiritualmente, quando a pessoa ela está no seu próprio caminho, preste atenção nisso. Às vezes hoje você chegou aqui dizendo: pastor, eu vou seguir meu caminho, eu vou seguir minha vida, eu vou seguir minha direção. Às vezes hoje você chegou aqui com esse pensamento de desistir de tudo, de parar com o ministério, de sair fora, de abandonar a tua casa, de deixar os seus filhos, o teu esposo, a tua esposa, o teu casamento. Você está dizendo: eu não aguento mais, eu vou sair dessa igreja, eu vou abandonar esta obra. E você está dizendo: Deus não fala comigo, nada acontece na minha vida. Mas Deus está dizendo: você está no caminho certo, não desvia da tua promessa, não desvia do teu propósito, eu sou contigo. E você está achando que a jumenta está zombando de você. E ainda você está dizendo: se eu tivesse uma espada aqui, eu matava ela, porque ela está zombando de mim. Era para você estar agradecendo o Balaão, a jumentinha, e não pensando em matar. Repita assim: quem entende o propósito de Deus não mata a jumenta. Quem entende o propósito de Deus não mata jumento. Mas quem não entende quer o quê? Matar. Está zombando de mim. Esse irmão está zombando de mim, me entregando essa palavra. Esse pastor deve estar zombando de mim. Está pregando desse jeito, está zombando de mim. Isso aí é para mim. Ele está me alfinetando. Não estou. Se você está se sentindo alfinetado, é porque o Espírito Santo está falando com você. Posso ouvir um amém? Se essa mensagem está te espetando, está sentindo espetar aí? Está sentindo ser espetado? Tá sentindo? Pois é, então é porque Deus está trabalhando. Porque eu estou sentindo espetando aqui em mim. Se está espetando você, é porque o Espírito Santo está falando. Se está te incomodando, se você está aí: ai, pastor, essa pregação está dura demais, é porque o Espírito Santo está falando. Ele está querendo matar jumento. Mas olha o que vai acontecer. Verso 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que fui tu até hoje?
Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu o quê? Não. Você nunca fez isso comigo. Quantos anos que eu estou com você? Você já viu eu fazer alguma coisa dessa com você? Você já viu eu te humilhar, te bater, te espancar? Não, né? Pois é. Porque eu agora estou fazendo, você está querendo me matar? Só porque eu estou fazendo isso agora, você está querendo se livrar de mim? Essa é a questão. Às vezes nós estamos sendo, Deus está usando jumentos para falar com nós. Ou às vezes até nós está sendo um jumentinho para falar com alguém. Às vezes Deus está me levantando como um jumentinho para falar para você. E você está dizendo assim: pô, o pastor está pegando pesado. Poxa, eu vou sair da igreja. Aí eu te pergunto: eu já fiz algum mal para você? Não, pastor, o senhor nunca fez mal. Pelo contrário, o senhor sempre quis o meu bem. Então não sou eu que está fazendo isso, mas é o Espírito Santo de Deus que está usando a minha voz. Está usando a minha voz, a minha boca. Assim como a jumenta, amados. Eu não estou dizendo isso aqui para te ferir. Eu não estou dizendo isso aqui para te ofender. Eu estou falando isso aqui para você se alinhar diante de Deus. Porque quando eu oro aqui, eu falo: Senhor, não usa a boca do homem, mas usa a voz usa com teu espírito a boca do mensageiro. Não deixa que o homem diga nada dele mesmo. Essa é a minha primeira oração antes de ministrar. Não sou eu que digo, mas é o Espírito Santo. Deus está falando. E nós estamos achando que é da carne, é o irmão, é o pastor, é o Tiago. Não, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo usa a boca até de uma jumenta. Deus, ele chama nós para um posicionamento. Deus, ele chama nós para alinhar o nosso coração a Ele. Deus chama a gente para que viemos seguir o trajeto que Ele colocou para nós e não o que nós queremos seguir. Porque o trajeto que queremos seguir aparentemente é bom, mas vai nos levar para a ruína, perdição. Versículo de número 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Por que Deus abriu os olhos? Senão ele ia acabar matando a jumenta. Porque ele pensava que a jumenta estava zombando dele. Deus então abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Ou seja, nada do que a jumenta fez adiantou. Enquanto a jumenta via o anjo, Balaão não via. Sabe por quê? Porque Deus estava provando Balaão. Deus estava provando a fé de Balaão. Deus estava provando se Balaão não tinha sido corrompido por aqueles homens, por aquele dinheiro. Às vezes nós estamos igual Balaão, ó. O mundo está assim, ó. Já viu quando você coloca... Eu, quando era criança, eu fazia isso. Eu amarrava uma linha, ia puxando assim, o bicho vinha até em mim. Aí o bichinho vinha. Eu ia puxando assim, aí a galinha vinha, querendo comer aquilo. E eu puxando até ela chegar perto de mim. Tem gente que está assim. O mundo está puxando a linha e você está indo, ó. A jumenta avisou Balaão, mas ele via Deus na jumenta? Pelo contrário, ele pensava que a jumenta estava zombando dele. Amado, Deus está falando.
E você está achando que é zombaria. Você está achando que isso aqui não tem crédito, que isso aqui não tem valor. Pelo contrário, se Deus está falando, abra os teus ouvidos, abra o teu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Diga amém. Ouça a voz do Espírito Santo. Aí Balaão, ele viu o anjo. Depois que ele viu o anjo, que ele fez o quê? Prostou-se. O Senhor abriu os olhos dele. Você viu que foi proposital? O Senhor depois abre os olhos de Balaão. Era um teste. Muitas vezes nós estamos assim. Nós só vamos acreditar que é Deus que está falando quando o anjo a gente vê. Será que você vai ter que ver o anjo para acreditar que essa palavra não é minha, é de Deus? Será que você vai ter que ver um anjo se transfigurar para você entender que aquilo que o Espírito Santo está dizendo não é do Tiago, mas é de Deus? Aleluia! Até quando? Até quando? Aí no capítulo, eu vou terminar aqui. Capítulo estava onde? Capítulo 22. E versículo de número... Deixa eu ver aqui. 32. Números 22, 32. Eu vou terminar. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, e eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O teu caminho, Balaão, é perverso. A sua conduta, Balaão, é perversa. Eu saí 3 vezes para te ferir, para te pegar, porque os seus caminhos, o que é caminhos? Pensamentos, desejos, vontades, os pés são perversos. Deus mandou Balaão fazer o quê? Ô Balaão, segue aqueles homens, mas faz tudo que eu te disser. Faz tudo que eu mostrar para você. Ele fez? Não. Ele seguiu o tesouro. Ele seguiu o tesouro que aqueles homens estavam carregando. E o anjo, quando abriu os olhos de Balaão, falou assim: o seu caminho é perverso. Os seus olhos são perversos, a sua mente é perversa, o seu coração está perverso. Eu apareci 3 vezes. E amados, o que a palavra do Senhor diz? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por que eu não estou vendo o Senhor? Pastor, por que eu não estou vendo um anjo do Senhor? Porque o teu coração está perverso. Nessa manhã o Senhor está dizendo para você, amado: tira a perversidade do teu coração. Sabe por que você está frio? Sabe por que você não consegue orar? Sabe por que você está desanimado? Porque o seu coração está perverso. Perverso com o quê? Com as coisas desse mundo. Você não ora. Você não lê as Escrituras. Você não vem no culto. Você quer que Deus te abençoe? Eu vou falar aqui rasgado. Sinceramente, Deus não vai abençoar. Porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, Ele não quer camaradagem. O Senhor não quer pessoas bajuladoras que vá até Ele em busca de algo e diz: Senhor, eu estou aqui, tá? Vou fazer isso para o Senhor me abençoar. Não.
O Senhor procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer de fato que você seja um adorador. No 33, diz o seguinte: porém a jumenta me viu, o anjo dizendo, e já 3 vezes se desviou de diante de mim, e se ela não desviara diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Se não fosse a jumenta, você era um homem morto agora. Se não fosse a jumenta, você era um homem morto agora. Deixa eu te falar aqui. Deus está usando a minha boca agora para te dar livramento, amado. Deus está usando a minha vida agora para te dar livramento de morte. E sabe por que a sepultura não abriu para você? Porque tem pessoas que estão orando pela tua vida. Tem homens, mulheres que oram por você, que não deixou de orar por você. Então ouve a voz do Espírito Santo. Ouve e obedece. Ouve e obedece. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, versículo 34, pequei, que não soubesse que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos meus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai com esses homens, mas somente a palavra que eu te falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaão. Você só vai falar o que eu te falo. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu vou te dar mais uma chance. Eu não vou te matar agora, Balaão. Eu vi que você se arrependeu. Mas fala apenas o que eu te disser. É um perigo isso, hein? Você falar o que Deus não mandou falar. Mas nessa manhã eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo falar o que Deus mandou dizer nessa manhã. Para mim e para você. Se alinha. Coloca os teus pés, os teus caminhos diante de Deus. Porque mais uma vez Ele tem te dado livramento. Oh, aleluia. Por isso que nesse momento, toda a igreja se coloca de pé.